relógio da Igreja do Carmo está batendo 18 horas. Estamos começando o trem das lives. Boa noite a todos. O trem das lives hoje traz Marcela Godoy. Boa tarde, Cariello. Boa tarde, Flávio Monteiro. Vamos aguardando o pessoal. Boa tarde, Marina. A dona Marcela está chegando. Eu estou aguardando. Marcela Godoy é escritora, roteirista, uma das principais roteiristas de graphic novel aqui de São Paulo e do Brasil, né? E ela nos dá a honra de participar hoje do Trem das Lives. A gente aproveita e solicita aos senhores que curtam as nossas redes sociais, curtam o nosso Facebook, o nosso Instagram e fundamentalmente o nosso YouTube. Em breve nós iremos para... As nossas lives serão transmitidas diretamente do YouTube e gostaríamos que os senhores curtissem, compartilhassem, mas fundamentalmente que se inscrevessem, né, para que possam participar de todos os vídeos e ao assinalar, né, aquele sininho, os senhores por gentileza poderão receberão material, todas as nossas publicações. Marcela, por gentileza, faça um oi, escreva um oi aí nos comentários, que eu não estou te localizando aqui. Ok? Escreve oi. E aí eu te chamo para dentro da live, ok? O Trem das Lives, né, está já desde outubro e nós temos aí uma série de vídeos à disposição dos senhores com entrevistas geniais, né, a partir dos que nós recebemos os nossos convidados, né? Boa tarde, Rodrigo. Eu estou aguardando a Marcela. Marcela, por gentileza, escreva nos comentários, né, do aqui. Oi, e aí eu te chamo para live. Marcela Godoy entrou. Opa, vamos. Nossa convidada de hoje, Marcela Godoy. Tudo bom? Olá, Godo, tudo bem? Tudo jóia? Eu já estava aqui te chamando assim, Marcela, cadê você? Onde está você, Marcela? Não, e eu tô com uma amiga aqui que é craque nisso, inclusive, já falou assim, não, você tem que clicar na bolinha, ver que ele já está ao vivo. Eu falei, pronto, me lasquei. Aí eu vi que não estava atualizando a página, mas agora ela me ajudou que deu tudo certo, graças a Deus. Tudo bom? Tudo jóia, boa noite, seja bem-vindo ao Trem das Lives. Muito obrigada! Que honra estar aqui, Valdo, com você, que delícia! Muito obrigada. Para mim é uma alegria muito especial, você marca a minha vida em alguns aspectos. Nós começamos, você já começou como escritora profissional primeiro que eu, mas o meu primeiro texto publicado em livro, a gente estava junto no Alter Ego, né, de lá para cá, Alterno. muito tempo. E hoje nós vamos conversar aqui com as pessoas e apresentar você a essas pessoas através principalmente do seu trabalho, né? A Bem. gente sabe então que você é roteirista, que você é tradutora, que você escreve, né, trabalhos para graphic novel, escreve romances, né, um trabalho
bastante, mas eu quero saber primeiro, né, o comecinho de tudo, né? Você que vem de uma família musical, que eu conheço, né, Verdade. que tem muita, tenho muito carinho, e eu gostaria de saber como é que foi o surgimento da escrita na sua vida. Valdo, é muito interessante, porque, assim, embora eu tenha tido uma formação e uma criação, né, vamos dizer, no meio musical, e óbvio, meu pai, sem, assim, eu falo isso sem nenhuma modéstia, né, um super compositor, muito inspirado, as letras dele são lindas, então eu acho que eu tirei um pouco, né, herdei um pouco dessa conexão letrista do meu pai, apesar dele fazer a composição das melodias também. Mas, por incrível que pareça, o meu contato com assim, a relação com a escrita da forma que eu a vejo foi com o meu avô, pai da minha mãe, que não tinha nada a ver. Era, imagina, professor de geometria descritiva, e que loucura, né? E poeta amador. E ele era muito apaixonado pela minha avó. E ele fazia para ela semanalmente poemas que ele lia na hora do jantar. Então, sentava a família para jantar, ele, ó, vou ler aqui um acróstico, vou ler aqui um poema, vou ler aqui um não sei o quê. E ele estava. E eu achava aquilo tão bonito, tão, sabe? Eu falava, gente, né? E assim ele começou a me ensinar a escrever, vamos dizer, né? Então, o meu primeiro contato foi com ele. Os meus pais, embora, apesar da raiz, né? Meu pai queria que eu fosse pianista, era uma loucura, né? Vamos dar o nome dos seus pais para o pessoal? Ah, não, ok. Meu pai é Adilson Godoy e a minha mãe Silvia Maria. Eles estão lá na história da música popular brasileira, né? Meu pai, assim, praticamente apresentou eles, Regina, para o mundo, né? O primeiro compacto que ela gravou tinha Sou Sem Paz, do meu pai, e O Menino das Laranjas, né? Então, assim, foi composto por Jair Rodrigues lá também, no começo de tudo. Então, é uma pessoa por quem eu tenho profundo respeito pelo trabalho dele, da família dele, né? Tem meu pai, tem meus tios, Hamilton Godoy, do Zinho Trio, meu tio Hamilton Godoy, da Orquestra Arte Viva. Então, assim, não ser influenciada pelo meio musical, para mim, para os meus irmãos, para os meus primos, era uma coisa praticamente impossível. Tanto que todos nós, cada um à sua maneira, vive da arte de uma certa forma, né? Por conta dessa formação. Mas, assim, no meu caso, eu meio que enveredei por um outro lado, assim, acabei seguindo para a literatura, né? O que foi muito legal também, né? Dessa diversificada, assim, né? Então, foi mais ou menos isso, assim, os primórdios estão aí, né? Assim, lá com meu avô, depois a gente vai naturalmente se interessando por leitura, por essas coisas, vai se envolvendo mais, né? E vem aquela coisa do, eu quero fazer isso quando eu crescer, né? Em algum momento. Valderez está aí, o Fabinho Paixão Real, roteirista muito competente, ser humano de luz invejável, saudade. Ô, Fabinho, é um amigão querido. Que delícia te ver por aqui. Boa noite, Carla A também. Rose, minha Rose Nordeste também aí, que linda. Rodrigues, Rose Rodrigues, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, então é essa a história de escrever. Assim, a sua primeira publicação foi em graphic novel já, ou como é que é a história? Então, minha primeira publicação foi num fanzine da Quanta, chamado Ainda. A Quanta Academia de Artes, quando ela estava lá na Rua Minas Gerais, né? No começo da Quanta Academia de Arte mesmo, isso foi em 2003. E eu publiquei num fanzine que eles faziam, inclusive o Eberson Santiago, imagina, o super Eberson Santiago, era o editor do fanzine na época. É muito legal, porque um monte de gente que está aí trabalhando e tal, saiu todo mundo meio do mesmo lugar, assim, sabe? Aqui em São Paulo, né, que eu digo. E fui lá. Aí, depois que eu publiquei lá, pela primeira vez, foi uma história de uma página só. Aí eu me juntei com outro doido da Quanta, que era o Thiago Cruz, super amigo do Eberson, etc. E a gente publicou 7 Segundos de Eternidade, que era uma história
que foi feita, na verdade, quando eu pensei essa história, foi por conta... Tinha uma revista chamada Fronte, lá por volta da década... No começo dos anos 2000, 2002, 2003, né? E eles publicavam, cada edição da Fronte tinha um tema. E aí as pessoas enviavam os trabalhos. Enfim, eu não lembro muito bem como era o mecanismo, mas era mais ou menos isso. E o Thiago queria mandar uma história sobre a morte, né? E falou, pô, escreve aí, você que gosta dessas paradas. Tipo, já naquela época tinha vários, assim, eu tinha feito relato, né? O primeiro relato com o Marcelo Campos, né? Eu entrei na literatura antes do quadrinho, mas a gente vai falar disso já. Tá joia. E aí eu escrevi a história, só que ela ficou muito longa para ser publicada na revista. E o Thiago gostou muito, falou, não, esquece a revista, vamos publicar um gibi independente, né? E foi muito legal, porque foi o que realmente me lançou, assim, para os quadrinhos. O Cariello fez o design da revista, ficou foda de linda. E foi a primeira amor e a primeira frustração em termos de publicação independente, porque, imagina, nós fizemos uma capa que era toda vermelha, eu tenho ela aqui, super charmosa, eu vou mostrar. E ela, a gráfica publicou rosa, tutti-frutti, sabe? Não, foi um horror. Quando a gente chegou na festa, a gente falou, como assim? A gente vai publicar isso, não era isso? E no final ficou mais legal ainda, ficou meio trash, assim, sabe? E o design do Otávio impecável. Bom, Otávio, né? Não preciso nem falar. E foi assim. Então, aí depois disso, as coisas começaram a acontecer. Eu entrei numa parceria com a própria Quanta, com o estúdio da Quanta, mas anos mais tarde veio a ser o estúdio da Quanta, né? E comecei a publicar quadrinhos sem parar, graças a Deus, estou aí até hoje fazendo, né? Maravilha. Então a gente vai comentar alguns dos seus quadrinhos, tá bom? Eu queria começar por essas adaptações, né? Tipo, que você, inclusive com desenho tipo mangá, que é assim que o pessoal, que você trabalhou com o pessoal aí, você vai identificar para a gente os clássicos, Romeu e Julieta e Macbeth. Ai, adoro, gente, esse trabalho. Ó, vou até pegar aqui para mostrar. Por favor, mostre para a gente, para o pessoal que está aí, o Wesley. Esse é Romeu e Julieta. Eu fiz junto com a Roberta Pares, pela editora Nemo, né? Então, o desenho lembra mangá, né? Sim, é um mangá, né? Ele tem esse estilão aqui de mangá, olha que gracinha. A Roberta, cara, ela é muito talentosa, muito. Ela é muito inspirada e ela manja muito de narrativa. Porque uma coisa que é imprescindível, esse é o Macbeth, a gente já fala, para o quadrinho dar certo, não é só o artista ser talentoso no traço. Ele tem que ter um meio de narrativa, ele tem que saber contar uma história graficamente. Então, isso é um ponto que conta demais para o sucesso de uma graphic novel, né? E a Roberta, nesse ponto, a gente foi uma dupla super legal. O editor na época, o Wellington Serbeck, que é um cara também bastante famoso, bastante importante para o quadrinho nacional, ele teve essa ideia inspiradíssima de fazer essa coleção e botou umas duplas bem legais de artista para fazer os vários títulos que foram publicados. Eu tive a sorte, nossa, que foi uma sorte, né? Vamos conversar, gente. Fazer Romeu e Julieta era o golden ticket da coleção, né? E uma puta responsabilidade, não, enorme, né? Porque você vai partir, é uma adaptação. Primeiro, ela tem N coisas envolvidas ali que vão desde adaptar do teatro para as histórias em quadrinhos, até adaptar para o público para o qual a edição foi feita, que era o público infanto-juvenil, né? O público que é dos 11, 12 até os 15, 16 anos, mais ou menos, que é o alvo da coleção, né? E tem toda a questão da linguagem que você precisa tratar. Eu tive cuidado de trabalhar com textos, com 3 textos, o texto original, uma tradução em espanhol e uma tradução em português, para conseguir fazer uma imersão grande na obra mesmo, no autor. Enfim, quem se pretende escritor tem que ler Shakespeare, faz parte do cânone, né, de formação. Então, assim, foi um trabalho que eu amei fazer, né? Qual e você foi muito prefere? para mim. Você prefere Macbeth ou Romeu e Julieta? Cara, Você olha iria só. mais para Lady Macbeth ou para Julieta? Olha, eu sei que você sabe essa resposta, tá? É óbvio
que eu tô mais para Lady Macbeth. E foi muito legal, porque o Romeu e Julieta deu super certo. E aí eu comentei com o Sebeck, né? E o Sebeck, na época, eu já tinha publicado Fractal, já tinha publicado o primeiro relato da Queda de um Demônio, Sheikha Meforash, Uma Noite de Estado Nova. Eu já tinha meio que criado para mim, embora isso não tivesse sido um desejo, vamos dizer assim, né? Uma marca de gênero, né? Ah, a Marcela Godoy faz terror, entendeu? Foi meio que enfim, rolou isso aí. Aí eu comentei um dia falando, eu falei, pô, você vai dar continuidade à coleção? Não, vou. Aí eu indiquei até uns colegas para fazer, o Jefferson Costa para fazer a Tempestade, enfim. E eu falei, e Macbeth? Não, não sei, não sei o quê, tarará, na época deu uma de difícil, né? Assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Cara, quando ele me chamou para fazer, juro, eu tava pulo dessa altura, assim, eu falei, ai, não acredito! Porque eu sonhava em fazer essa adaptação. E era uma adaptação difícil, por conta do texto. É um texto muito violento, muito assustador, muito pesado, que lida com questões pesadas. É um texto muito político, né? Atual, inclusive. Né? E assim, então foi muito legal. E o desafio aí foi conseguir chegar no meio termo, né? Para conseguir fazer aqueles discursos da Lady Macbeth mais a menos, né? Assim, aceitáveis para um leitor de 12 anos de idade, uma leitora de 12 anos de idade, né? Então, assim, eu me diverti demais fazendo e gosto muito do resultado. O Abel, que é o Rafael Fernandes, né? Também hiper talentoso, um artista que ficou conhecido pelo trabalho dele naquela série Ditadura no Ar, que ele fez com o Rafael Fernandes. Então, cara, assim, que também bom pra caramba de narrativa. Então, foi de novo um casamento que deu muito certo. E eu sou muito chata nos meus roteiros, eu gosto de dirigir a cena. Então, assim, isso é um aspecto importante, né? Nossa, eu falo muito, Valdo, você vai me cortando, tá? Porque eu sou a louca do microfone. Vamos lá, vamos para os seus trabalhos autorais, né? Porque eu entendo. A adaptação, às vezes, as poucas vezes que eu tive trabalhando com adaptação, é um caso concreto, tem uma mistura de respeito para com a obra. Você se sente meio que, ai meu Deus, eu vou cortar esse trecho, ai, eu não vou deixar, vou transformar esse aspecto, enfim. Mas aí você chega, você tem umas histórias aí que eu fiquei sabendo que você andou com a polícia, entendeu? Foi trabalhar com a polícia, foi acompanhar a investigação. Como é que é isso aqui? Como está a história de Fractal para gente? Ai, Fractal é outra coisa. Olha, minha vida é uma delícia, vou te falar. Eu tenho muita sorte nessa vida, eu não posso reclamar de nada da minha vida. Fractal, vou pegar aqui de novo, ó. Deixa eu só contar uma coisa sobre Romeu e Julieta que eu acho que é legal. A gente fez a inscrição, a editora fez a inscrição em Romeu e Julieta ano passado, no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Nós fomos selecionados, o que já foi uma coisa muito legal, né? E eu tive a grata surpresa esse ano de ter vendido quase 100 mil livros. Da coleção. Muito bom, né? Para um autor brasileiro, você saber que você vai estar na mesa de 100 mil crianças em sala de aula é maravilhoso. Maravilhoso. Assim, para mim, a marca é chegar para esses jovens leitores nas bibliotecas públicas, nas escolas públicas, ser lido por essa galera, assim, nossa, ó, me apavonei. Nunca me apavou, mas me apavonei dessa vez, viu? Mas olha só, Fractal. Gente, Fractal foi uma loucura. Fractal foi o seguinte. O Renato Guedes, com quem eu vim trabalhar agora em Papa Capim Noite Branca, lá em 2004. Isso mesmo. Final de 2003, veja. Final de 2003, começo de 2004. Renato me liga e fala assim: eu quero desenhar uma história de serial killer e você vai escrever para mim. Aí eu falei, nossa, caralho, né? Tipo, já era o Renato, já era o Renato lá em 2004, entendeu? Já era aquele monstro que ele é hoje.
Eu falei, meu Deus, Janet, e agora, né? Fazer uma história para você desenhar. Ele falou, eu quero desenhar a história de serial killer e a gente vai fazer isso junto. Eu falei, nossa, que do caralho, ok. Falei, a minha única condição é que seja no Brasil. Não, vai ser aqui no Brasil e tal, e vambora. E aí eu falei, beleza, serial killer, ok. E aí a minha ideia, e eu sou uma pessoa muito envolvida com pesquisa. Eu aproveito até essa chance de falar das obras para falar um pouco do método, porque eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença na vida do escritor, né? Claro. Então, a pesquisa é uma das etapas, eu diria que é a etapa mais importante da produção de um trabalho. É onde você faz a sua imersão com o assunto sobre o qual você vai discorrer, de forma a se tornar um assunto. Então, quando você escreve, ele sai com aquela naturalidade do seu suor, né? Ele sai pelos seus poros, ele fica gritando, me tira daqui, porque você domina tanto que você quer contar. Pois bem, e aí eu fui atrás de estudar sobre crimes de autoria desconhecida. E foi quando eu não sabia nada sobre isso, sobre o CSI brasileiro, vamos dizer assim, né? E aí foi quando eu procurei o DHPP, a Delegacia de Homicídio de Produção à Pessoa, aqui da cidade de São Paulo, né? Oi, eu quero chegar. Não, e foi muito engraçado, né? Porque o que aconteceu? Eu cheguei com a cartinha da editora, né? A Devir já me publicava na época, eu já tinha falado com o Douglas Reis, que era o meu editor na época, com o Leandro Delmanto, que também era. E falei, então, quero fazer esse projeto aqui e tal, e eu preciso entrar lá, então, por favor, né? Façam aí uma indicação, para os caras não acharem que é a louca chegando lá, né? E foi uma coincidência muito grata, porque na época em que eu cheguei, a Ilana Casoy, que é uma pesquisadora ferrada de serial killing no Brasil, ela tinha acabado de concluir a publicação, tinha acabado de publicar, se não me engano, aquele primeiro livro dela sobre serial killers brasileiros. Então, ela tinha acabado de fazer uma pesquisa extensa com o pessoal do DHPP, o que foi fantástico, porque eles já tinham adquirido uma certa familiaridade com uma pessoa estranha à operação, inserida no contexto. E lá eu fiz amizade com pessoas incríveis, eu fiquei por quase 5 meses numa imersão muito grande no DHPP, mas assim, a ponto, Valdo, eu tinha meu trabalho, como eu tenho até hoje, eu já exercia o trabalho, uma função semelhante à que eu tenho hoje, mas na mesma empresa, e minha vida era assim, eu ia para o escritório, entrava às 9h30 da manhã, 9 da manhã, 9h30, saía de lá às 6, 6h30 da tarde, era no centro da cidade, eu já descia ali para o DHPP, que era ali no centro também, do lado ali de onde é o Poupa Tempo, e já ficava pro plantão, cara. Quando os meus colegas estavam lá, que era o Ricardo Salada. O Ricardo Salada é um dos maiores peritos criminais do Brasil. É o cara que trabalhou o Maníaco do Parque, a Suzane von Richthofen, ele foi o meu mentor lá dentro. E ele é um super querido. Ele é um super. Nós nos tornamos muito amigos. É uma pessoa porque eu tenho uma profunda admiração pessoal e profissional. E aí pegou na minha mão, foi uma loucura. Fiz esse laboratório ferrado. Quando o laboratório terminou, eu queria entrar para a polícia de qualquer jeito, queria ser policial, trabalhar na polícia científica. Aí eu tive a sorte de conhecer meu marido. Ele falou assim: ou eu ou a Polícia Civil. Eu falei: não, você, ok. A escolha não era nem um pouco difícil. Foi meio escolha entre o Haddad e o Bolsonaro, entendeu? Não tinha muita dificuldade para fazer a escolha, não, né? Não estou aqui falando ideologicamente, estou falando do ponto de vista da escolha. E aí foi isso, Fractal nasceu assim. Aí, só que não foi o Renato Guedes que desenhou, não, foi o Eduardo Ferigato. Porque o Renato Guedes, na época, já estava envolvido eu estava fazendo 24 horas, Stargate, Smallville, ele fazia um monte de título ao mesmo tempo, puta louco, que ele era um workaholic, até hoje ele é, inclusive. Só que ele pegou a Action Comics, o principal título do Super-Homem para fazer. E ficou inviável o projeto, aí ele me indicou para o Eduardo Ferigato, que no final das contas, cá entre nós, foi a melhor coisa, porque o traço do Ferigato, gente, juro por Deus, assim, um negócio maluco, o Ferigato foi foda, manja tudo de narrativa, fez um trabalho, gente, maravilhoso, uma HQ em preto e branco,
que é hiper difícil contar uma história em PB. E o Ferigato tirou de letra, não preciso dizer, o Ferigato aí é mais uma estrela brasileira brilhando no mercado internacional. Então, assim, eu ainda por cima tenho sorte em todo mundo que trabalha comigo, né? Que são todos uns fodão. Eu salvo o meu roteiro, se precisar. Bom, aí depois de caminhar pelos fractais, pelo fractal, você entrou dentro do Martinelli. Eu não sei a ordem se está correta, mas o seu trabalho no Martinelli... Martinelli, para quem não sabe, é um dos primeiros arranha-céus construídos aqui em São Paulo, mega, belíssimo, com uma... como é que chama? Uma mansão lá em cima, que hoje em dia é um centro cultural maravilhoso para quem visita São Paulo. E você andou descobrindo algumas coisas sobre o Martinelli. Conta lá para gente. Foi o que aconteceu. A Dama do Martinelli, sim, veio depois de Fractal. Fractal foi, inclusive, foi selecionado no primeiro PROAC de histórias em quadrinho, em 2008, né? E a Dama do Martinelli também foi selecionado, foi no PROAC de 2009 para 2010. A Dama do Martinelli tem uma história interessante também, porque a ideia de fazer a Dama, na verdade, a primeira semente foi plantada quando o David Lloyd, que é o co-criador de V de Vingança, parceiro do Alan Moore, veio para o Brasil. Quando ele veio para o Brasil trabalhar para fazer um livro para a editora Casa 21, esse livro aqui. Esse livro aqui. É uma edição sobre a cidade de São Paulo. Essa editora, infelizmente, não existe mais. O editor Roberto Ribeiro é um cara inteligentíssimo, enfim, muita visão. E ele idealizou essa coleção chamada Cidades Ilustradas. Então, ele convidava artistas de fora do seio daquela cidade para retratar a cidade. E ele chamou ninguém menos do que o David Lloyd para fazer São Paulo. E o Sidney Guzman, que é um amor do meu coração desse tamanho, grande editor de quadrinho, acho que o maior editor de quadrinho do Brasil, me indicou para o Roberto para fazer o trabalho de Cicerone do David Lloyd em São Paulo. Então, eu tive a tarefa de ser a pessoa que definiu aonde tudo ia acontecer para o livro acontecer. E óbvio que o Edifício Martinelli não podia faltar nesse cenário, né? E o David era fantástico, porque ele como eu, um cara de esquerda, uma visão super progressista e realista do mundo, né? Ele não queria que o livro fosse um cartão postal de São Paulo, ele queria que fosse um livro bem realista. Então, é um livro que mostra o motoboy, o morador de rua, é um livro muito legal. E o Martinelli, ele entra nesse contexto como lenda urbana, né? E ali, porque havia uma história da tal da mulher, que, enfim, que as pessoas sentiam um cheiro de rosa quando passava no corredor, e papapá. Então, a primeira sementinha veio aí. São Paulo adora a mulher do banheiro, a loira do banheiro, a mulher de segundo. E a gente que adora esse mundo de coisa de terror, curte mais ainda, né? E aí, o que aconteceu? Isso foi, imagina, em 2006. Em 2009, teve o bicentenário do nascimento do Edgar Allan Poe e, coincidentemente, o Edifício Martinelli estava fazendo, se não me engano, 89 anos. E aí me deu um estalo, né? Eu falei, porra, e se eu juntasse as duas coisas, né? E se eu fizesse um livro, porque eu amo Edgar Allan Poe, né? Para mim, é Edgar Allan Poe, é tudo isso mesmo. Então, assim, Então, eu queria muito escrever alguma coisa que fosse assumidamente inspirada na obra do Poe, como uma grande homenagem para esse grande ídolo meu. E veio a ideia de fazer a Dama. Então, a Dama, ele é um livro que ele é todo permeado, os personagens, exceto pelo protagonista, que chama-se Tomé, em homenagem ao filho de uma amiga muito querida, todos eles são personagens extraídos da obra do Poe. Os nomes, então eu tenho William Wilson, Morella, Berenice, e toda a história, ela faz muitas referências à obra do Poe, embora ela seja uma história que não tem, o enredo não tem a ver com o trabalho, é uma história de uma família que está fugindo da ditadura e vai se abrigar no Edifício Martinelli. Então, a gente tem duas ditaduras conversando, a Vargas e a ditadura militar, né? Os anos 20 e os anos 70 conversando concomitantemente, isso tudo foi, né, matematicamente pensado. E, assim, por trás disso, essa coisa do Edgar Allan Poe, né, dando esse colorido por trás da obra.
Inclusive, para os leitores mais atentos e mais interessados, a obra se passa, ela começa, o marco da data do momento mais recente é 26, se não me engano, acho que é 26 de outubro, não vou lembrar agora. É o dia em que é publicado na Folha de São Paulo a foto do Vladimir Herzog enforcado. Então, a história em quadrinho dessa família começa em Dama do Martinelli nessa data. Ele comentando com a esposa, porra, mataram o Vlado, enfim. É bem legal. Então, a história da Dama é essa, e quem fez a arte foi um monstro dos quadrinhos nacionais, chamado Jefferson Costa, com quem eu tinha trabalhado já numa publicação para... O Jefferson já era um querido de longa data também, saído lá da Conta Academia de Artes, né? O Marcelo Campos meio que, nossa, ficou louco quando conheceu o trabalho do Jefferson. Então, a gente fez Quebra-Queixo, ele participou do mesmo álbum que eu, no Quebra-Queixo Tecnorama. Depois a gente publicou, a gente desenhou uma história minha chamada Ribacuxa, para o álbum Fim do Mundo em Quadrinhos, mas na verdade essa história ela é feita bem antes do álbum Fim do Mundo em Quadrinhos, né? Então, e quando eu escrevi A Dama do Martinelli, eu escrevi pensando já em que o trabalho fosse ilustrado pelo Jefferson Costa. Nunca houve outro artista. E ele fez um trabalho, Valdo, assim, olha, vou te falar, maravilhoso. Maravilhoso. Ele é muito bom, né? Então... Bom, aí você sai dos fantasmas do Martinelli para entrar no folclore do Papa Capim. Como é que é essa história do Maurício de Souza? Então, né, isso foi maravilhoso. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu falo isso com muita gratidão, muita tranquilidade, porque você participar do universo, né, do Maurício de Souza, para qualquer quadrinista, isso é um privilégio, assim, é uma honra, um grande privilégio, uma grande oportunidade também, né? Porque, muito embora eu tivesse bastante coisa publicada já, a gente está trazendo os trabalhos, vamos dizer, mais expressivos, mas eu tinha bastante outras coisas também de menor público publicadas. O Papa Capim realmente foi a grande projeção nacional, né? Porque alcançou um público de leitores que eu nunca havia tido contato, né? Assim, uma tiragem muito grande comparada com as tiragens que eu tinha feito antes, entendeu? Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. E, de novo, foi muito legal, porque o Sidney é foda, né? Ele é uma pessoa assim, eu acho que muita gente que está no mercado de quadrinho deve muito a ele, eu tô nessa lista e falo isso com muita tranquilidade, muito carinho e muito respeito, porque é um cara que sabe o que está fazendo e sabe fazer muito bem o que faz, né? Então foi muito legal, porque ele leu A Dama do Martinelli, é um belo dia, e isso não é um cara que fica ligando para todo mundo, não, para as pessoas, tá? Ele é super reservado, ele tem esse jeitão dele, assim, espalhafatoso, mas ele é um cara muito reservado. E aí, um belo dia, eu pego o celular, Sidney Guzman, falei, meu Deus do céu, né? Liguei, era um domingo de manhã, não me esqueço. Porra, Marcelinha, tudo bem? Tudo bem, eu Sidão, e aí, papapá. Cara, tô te ligando pra falar da Dama do Martinelli, que puta trabalho bonito, não sei o quê. Fiz um monte de elogio, nossa, ele me deixou muito feliz, assim. Foi um negócio, falei, caralho, mano, Sidão, né? Legal, desliguei o telefone, marido, Sidão me ligou, e ficou aquilo. Meses depois, ele me liga de novo. Eu falei, por que você não tá me ligando outra vez, né? Alô? Ele, então. E aí tem o mito em torno da ligação do Sidão para quem faz uma gráfica em MSP. Que ele liga para os artistas para fazer o convite, né? E é tipo o Silvio Santos ligando para você dizer que você ganhou na telecena. Entendeu? E foi uma ligação assim, né? Eu fiquei, não acredito e tal. Ele falou, então, só que é o seguinte, é o Papa Capim e é terror. Eu falei, velho, terror? Ele, terror. Eu falei, do caralho, legal, vamos fazer, né? Quando ele falou que era o Renato Guedes, então eu até chorei, né, no telefone, porque eu falei, eu não acredito que é o rei. Ele falou, por quê? Ele não tinha a menor noção, como muita gente não tinha, que o Renato e eu, a gente já tinha uma ligação pessoal muito grande,
Porque o Renato é assim, um dos amigos mais antigos do meu marido. Inclusive, eu conheci o Evandro através do Renato, né? Por meio do Renato. Sim. E o Sidney não sabia disso, que ele tinha sido meu padrinho de casamento, me apresentado para o meu marido. Então, imagina, né? Você poder fazer um trabalho Com do alguém. sonho, uma pessoa que no passado a gente tinha tentado fazer, uma coisa não tinha conseguido, e agora a gente vai para um título de projeção nacional. Então, assim, tudo estava maravilhoso. Bom, o Renato dispensa apresentação, eu não preciso falar do Renato Guedes, porque o trabalho do Renato Guedes fala pelo Renato Guedes. A pessoa do Renato fala pelo Renato. Assim, então, ele é uma pessoa incrível e um artista incrível. Poder trabalhar com ele foi uma coisa assim, foi uma escola para mim, porque é um cara que produziu e produz para os principais títulos, ele passou por todas as grandes editoras americanas. Então você fazer um roteiro, né, com essa carga de responsabilidade, eu dou graças a Deus que tem acontecido depois de tanto tempo, né, quando eu já tinha bastante experiência como escritora. E aí fazer uma história sobre o indígena, né? E o que pode assustar um índio, cara, né? Esse foi o desafio de se fazer essa pergunta: o que causa medo no índio? E a resposta meio que foi natural, né? O processo colonizador, né? Você pensar assim, nós, pessoas urbanas, pessoas da cidade, nós temos medo da noite, nós temos medo do escuro. A gente vê fantasma onde não tem, a gente, sabe, é uma outra chave de imaginário. Então, você querer trazer o terror para dentro de uma aldeia indígena, você não traz de uma forma simples. Porque a noite não é um lugar que causa medo a eles, é onde eles se sentem acolhidos, é o reino onde você está em total liberdade, né? Então, a ideia de falar sobre uma questão central no momento em que o nosso país tem vivido. Mas veja, Papapacapim foi publicado em 2016. Foi uma obra que eu fui convidada para fazer em 2014, né? Desde lá, a gente vem vivenciando e vendo e sendo espectador de um genocídio contra a população indígena, né? Então, era a oportunidade que eu tinha de usar a experiência para tratar de um tema que é caro para todos nós. E que não podia ser tratado de uma maneira leviana, infantilizada, banalizada. Então, de novo, fiz uma pesquisa, eu e Renato fizemos, Renato também fez uma pesquisa visual incrível. Eu, da minha parte, fiz a pesquisa cultural, histórica, literária e etc. E a gente conseguiu, com isso, produzir um álbum que eu gosto, que eu tenho muito orgulho, que pode ser usado em sala de aula, porque ele tem uma questão de intertextualidade muito presente nele. Então, assim, é um trabalho que eu realmente falo sem modéstia dele, porque ele é muito legal. Tá aqui, ó, do contracapa. Ó, mexendo. Isso, é lindo. Não, nós publicamos, aí o pessoal pode ver no Insta da gente. Vamos virar um pouquinho, eu vou dar um salto aqui. Agora vamos sair da graphic novel, vamos entrar no romance. E aí, o primeiro romance que eu gostaria que você fosse falar é sobre uma homenagem à própria filha, o que fica olhando para um cuco. Como é que chama esse? Eu amo. Olha, é isso mesmo. Chama-se Liá e o Relógio. Deixa eu pegar aqui. Aliás, eu tenho uma sobrinha chamada Mariá, que está por aqui. Estou mandando um beijo para ela. Tem um H do nome, como a Liá. Beijo para você também, Maria. Tá aqui o Liá e o Relógio. Também, o Liá e o Relógio também foi um romance feito com o patrocínio do PROAC, na época chamava-se PAC, né? Programa de Ação Cultural PAC. E, cara, Liá e o Relógio é um livro que eu gosto muito também, porque ele é muito pessoal, né? Eu tenho uma coisa que é muito engraçada, Valdo. Eu tenho uma treta com a morte, assim, sabe? A ideia de finitude, essa coisa de que a gente está sujeito, a morte Estamos de é a passagem. ligação da madrugada. Eu não me refiro à morte natural, aquela que você, depois de ter vivido os seus 106 anos, eu acho que 106 é uma idade boa para morrer. Menos do que isso, gente, não dá. Né? Por favor, vamos ver pelo menos um século e meia década, né? Acho que menos do que isso não dá.
Então, qualquer coisa que atravessa a linha do tempo, que seja menos do que um século e meia década, me causa muito terror. Isso é o que me causa medo. E é muito engraçado, porque toda a minha vida, em todos os meus trabalhos, de uma certa forma, o tema da morte esteve muito presente. E não foi diferente em Liar e o Relógio. E é muito engraçado que Liar e o Relógio é uma obra que foi sim inspirada na minha filha, quando a minha filha era um bebê de Moisés. Eu tenho até hoje esse cuco de latão, eu comprei numa feira artesanal, e é uma peça lindíssima, de latão grande, assim, ela deve ter uns, sei lá, uns 55 centímetros mais ou menos de altura, muito parecida com esse cuco que está na capa do livro mesmo. E eu sempre tive, eu comprei esse cuco, acho que, sei lá, em 99, 2000, alguma coisa assim, faz muitos anos. E a minha filha, ele ficava quando a gente colocava ela na sala, sentadinha no Moisés, ela tinha esse hábito, ela ficava olhando para o cuco e ela conversava com o cuco, mas ela balbuciava para o cuco, naquela língua de neném, né? E aí ria pro Cuco, e de repente ela tava chorando pro Cuco. Aí um dia eu virei pro Evandro e falei, essa menina tá conversando, né? Eu falei, você já percebeu? Eu falei, ela conversa com esse relógio, né? E a ideia veio daí. Mas a história, ela se desconecta da minha filha quando ela entra na trama propriamente dita, que na verdade a história é de uma menina que tem aí entre os seus 7 e 8 anos de idade, que perde a mãe. E aí, ao perder a mãe, ela se dá conta de que existe um último dia para todas as pessoas. E, de repente, ela começa a viver como se aquele dia fosse o último dia. Ela está vivendo todos os dias esperando pelo último dia. E é essa relação dela com a angústia dela que a leva a se conectar com o cuco da sala de estar, que vai abrir a cabeça dela para essa questão da relação dela com o tempo, com as diferentes modalidades de tempo, vamos dizer assim, que vão desde esse tempo das horas marcadas pelo relógio, até o tempo social, organizado pelas relações de trabalho, até o tempo histórico, até o tempo da física quântica e da astronomia, que são, sabe, dois tempos completamente opostos. Então, cada capítulo do livro vai discorrer sobre um aspecto desse entendimento da nossa relação com esses diferentes tipos de tempo, de maneira a tentar apaziguar dentro da Lia, da personagem, essa sensação de finitude, né? E essa é a história, essencialmente, do Lia e o Relógio, né? Então... Romances com relógio me encantam muito, eu sou muito fã. Aliás, a primeira adaptação que eu fiz de uma obra literária para teatro foi a Ópera dos Mortos, do Altran Dourado, que também tem toda aquela relação com os relógios. À medida que vai morrendo as pessoas, eles vão parando os relógios da casa. Não sei se você conhece esse trabalho, é belíssimo, belíssimo. Eu gosto muito. Vamos falar, então, do primeiro relato da queda de um demônio, é isso? É. A rainha do título longo. O povo quer morrer comigo. Tem Rameforache, Uma Noite em Estado Nova. A pessoa não sabe pôr o título em livro, né? É esse aqui, bonitinho. Esse é a menina dos meus olhos, né? Foi onde tudo começou. Né? Eu tenho um carinho profundo. Só um detalhe, a gente está fazendo, né, de trás, meio que um caminho todo. Não, mas é maravilhoso esse caminho, porque é sempre bom a gente ter a oportunidade de falar do começo, né? O relato é um livro que, imagina, eu fiquei muitos anos trabalhando nele. Ele eu comecei a escrever o relato, Valdo, eu tinha 15 anos de idade. As sementes do relato, eu tinha 15 anos. E tinha todo um universo já, porque nessa idade eu era muito influenciada, eu já comecei a ler quadrinho, com mais ou menos entre os 14 e os 15, né? Esse quadrinho mais para adulto, de graphic novel, né? E aquilo me influenciava muito, eu adorava. E o relato foi uma coisa maluca, porque o relato tinha um pouco de todos os mundos que eu era apaixonada.
Então, eu sempre fui muito apaixonada por lobos, né? O animal, o lobo, e a figura do lobisomem sempre me encantou e me aterrorizou na mesma proporção. Eu sempre fui apaixonada por vampiros e pelas lendas dos vampiros, etc. Eu sempre fui uma grande curiosa sobre o estudo das religiões, então, desde muito nova, eu me aventurava em ler, puta, Helena Blavatsky, umas coisas malucas, assim, sabe, de teosofia, de ocultismo, sempre muito em busca de me conectar com a minha religiosidade, sempre procurando, mas ao mesmo tempo também, hoje olhando para trás, né, eu entendo que aquele, na verdade, era um processo de construção dessa autora mesmo, né? Não era da pessoa, vamos dizer assim. E o relato meio que nasce dessa forma, e é um livro que eu fui trabalhando, então, ao longo do final da minha adolescência até o começo da minha vida adulta. Eu publiquei o relato em 2004, né? Eu terminei de escrever o relato em 2003, quando eu conheci o Marcelo Campos. E aí eu preciso falar do Marcelo Campos e do Otávio Cariello. Eu não tenho como não falar. Pode falando aí, mas eu acho que a gente pode falar do Otávio Cariello, sim, com certeza, né? Mas a gente pode conversar com ele, junto conosco. O que Ah, você para! acha? Marcela, um beijo. Gente, ô, Valda, você mata o coração. Essa é uma pequena surpresa que a gente tem para você. Daqui para frente, a Não, gente conversa olha, a mais. melhor surpresa. Não, Otávio, então você pode fechar aqui as orelhas, que eu vou sair rasgando o véu, o verbo, entendeu? Jogando todas as flores, que eu estava justamente falando que eu não tinha como falar desse começo sem falar do campus e de você. Porque vocês estão lá na raiz de tudo. Olha, se você fizer eu chorar, vai ser foda. Mas, assim, é verdade. O Campos foi o cara... foi quem eu conheci primeiro, né? Eu, quando fui contar... Eu tinha acabado, estava quase no final do relato. O relato é um livro que tem 100 capítulos. Eu tinha escrito 60 ou 70 quando eu mostrei o original para o Marcelo Campos. E a história de como eu conheci o Marcelo é engraçadíssima. Eu vou tentar resumir em 5 minutos, mas basicamente era o seguinte... eu tinha o sonho de ser escritora, o sonho de ser quadrinista, não sabia como fazer a coisa acontecer, trabalhava dando aula de inglês, eu tinha uma escola em company de inglês, vai vendo. Tinha desistido da vida corporativa, tinha desistido da carreira acadêmica, larguei o curso de arqueologia, larguei a história, larguei tudo, letras, larguei a porra toda, estava numa fase terrível de incertezas na vida, e caí, por sorte, ou acho que foi por Deus mesmo, numa empresa que aconteceu a seguinte situação. Eu comentando com os meus alunos sobre essa coisa de escrever e tal, falando, eu escrevi um livro, queria achar um ilustrador, tarará. Aí ele falou assim, a Irid, era uma das diretoras da empresa, tem um filho que estuda com um cara que eu acho que ele faz ilustração. Aí eu falei, sério mesmo? Ele falou, vamos lá falar com ela. E era uma pessoa extremamente acessível. Aí entramos na sala dela, eu toda assim, a diretora da empresa, e eu lá, com um funcionário, né? Eu era uma contratada. Ela assim, professor e teacher, né? Que todo mundo chama professor de inglês de teacher, né? Oi, teacher, tudo bem? E aí, tarará, então? E a Marcela é escritora. Ah, que legal. Então, ela escreveu um livro, tá precisando de um ilustrador. Você não conhece um cara que desenha? Veja, eu estou dizendo um cara que desenha. Aí essa era a frase, um cara que desenha. Ah, conheço sim, vamos ligar para ele agora. Eu falei, gente, para, né? Eu tinha aula dali 10 minutos, esse negócio maluco. Vamos ligar pro cara que desenha. Ligou pro cara que desenha. Oi, Marcelo, tudo bem? E eu tô lá ouvindo a conversa lá de fora, né? Prestando atenção, já me sentindo assim, meu Deus, o que tá rolando? Aí ela assim, não, porque eu tô aqui, a teacher aqui da empresa, ela escreveu um livro, e eu lembro que você faz ilustração. Porra, você não quer bater um papo com ela? E eu, gente do céu, né? O que está acontecendo aqui? Eu não fazia ideia de para quem ela estava ligando, né? Beleza, aí pegou e passou o telefone. E eu assim, alô? Alô? Oi, Marcela. Oi, tudo bem? Ele, tudo bem e tal. Super solícito, super simpático, que é como ele sempre foi, né?
Ele, então tudo bem, então você escreve, escrevo, tal. O que você faz? Faço romance de terror, fantasia. Que legal. Você tem alguma influência, alguma coisa assim, né, que você gosta? Você gosta de quadrinho, né, que você falou de quadrinho? Eu falei, gosto muito de quadrinho, leio muito. Nossa, o que você gosta? Ele assim, eu falei, eu adoro Neil Gaiman, né? Já escolhi logo que queria impressionar, sabe? Vou pegar um cara foda. Aí do outro lado, eu ouço a seguinte frase, gente, vocês não vão acreditar. Nossa, já desenhei para ele. Foi isso, tá? Essa é a cara. Aí eu falei... Foi esse cara aí do lado? Não, calma, vou chegar no cara do lado. Aí eu assim, você desenhou para o Neil Gaiman? Ele falou, sim, eu fiz umas pin-ups pro centro, e foram publicadas quando ele veio pro Brasil. Aí eu virei, botei a mão no livro e falei, querido, pra que você ligou? Aí eu peguei, aí eu já mudei, né, até como erro, assim, se eu perdesse o emprego ali já não era mais importante, né? Eu falei, desculpa, com quem que eu tô falando? Como você chama? Aí ele falou, Marcelo. Eu falei, Marcelo do quê? Aí, Marcelo Campos. Eu falei, meu Deus, um brasileiro na Marvel. Tinha saído um editorial enorme contando a história da vida dele um tempo antes, né? Pelo amor de Deus, me perdoa, eu não queria te incomodar, essa ligação nunca podia ter acontecido. Eu vou matar você, com a diretora da empresa já, né? Enfim, e aí isso acabou quebrando gelo, ele foi um querido, me falou, imagina, fala do teu livro, vamos conversar, marcamos um encontro, ele leu o original do relato, os 70 capítulos que eu tinha pronto, e falou, quero ilustrar. Eu quase morri. E não só ele disse isso, ele disse, vamos apresentar para Devir, porque eu tenho um ótimo relacionamento lá dentro. E isso foi antes da... E o que aconteceu? A Quanta Academia de Arte tinha acabado de inaugurar. Acabado. Aí ele virou para mim e falou, você disse que gosta de quadrinho, né? Eu falei, meu sonho é ser roteirista. Acabamos de abrir a primeira turma de roteiro da Quanta Academia. Você quer fazer? Aí eu fui. E o professor era o Sérgio Codespotti, do Universo HQ, fodástico. E foi nesse contexto que esse querido apareceu. E aí eu entrei na Quanta, cheguei lá, o Otávio, óbvio, né? Sócio da Quanta, diretor da Quanta. Fui lá eu toda tímida, aquela coisa, e o Campos, aquela pessoa toda informal do mundo, né? Cariel, aqui é o Marcelo, eu vou fazer aquele livro lá dos vampiros, não sei o quê. E eu toda tímida. Valdo, foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. O Otávio me acolheu, mas ele me acolheu de um jeito, e aí ele pegou, deixa eu ver isso aqui. Né? Olhei, né? E aí ele pegou o livro, e foi uma delícia, porque ele já saiu falando. Então, é bom, nossa, é bom, Marcelo, é bom, mas veja bem. Aí ele põe o dedo e faz assim. Conheço. Mas veja bem. E foi uma delícia, porque ele me deu assim o que eu precisava para a obra ficar do jeito que eu queria que ela ficasse. Né? Foi o primeiro grande leitor crítico desse trabalho. É meu mentor, meu parceiro, meu guru, meu amigo, meu amor até hoje. Eu falo para ele, ele não quis casar comigo, mas tudo bem. Eu sempre falo para ele isso, eu falo, tudo bem, porque não era para ser, eu fico muito feliz. Mas assim, a gente tem um casamento espiritual mesmo, sabe? É uma pessoa a quem eu recorro sem nenhum medo para falar de tudo, e principalmente do trabalho, porque ele é pontual. E aí sabe? Você tem um trabalho, e é isso que eu gostaria também de saber, que é um trabalho corporativo. Vocês fizeram um trabalho juntos, e aí eu quero que vocês conversem um pouquinho sobre isso. Otávio Cariello, como foi desenhar para Marcela Godoy? Eita! A minha... a minha relação com a Marcela é uma coisa de longa data, né? Ela esqueceu de dizer que enquanto eu estava ajudando ela a fechar o livro dela, que já estava pronto, mas precisava de um fechamento, ela também me ajudou um bocado em alguns roteiros de quadrinhos que eu estava desenvolvendo. Então, ser desenhista e escritor também me facilitou um bocado a vida para trabalhar com a Marcela em vários projetos. Ela citou aqui, por exemplo,
Charme Forest, o 10 segundos. momento, né? Sei lá. Então, a gente já está trabalhando junto há um tempão. Tá. Recentemente, a Marcela me convidou, uma coisa fantástica, me convidou para fazer parte de desse projeto, no projeto Resgate, em que ela escreveu e eu desenhei. A Marcela tem ela tem um controle muito grande sobre a questão narrativa. Não é à toa que ela é uma grande professora de roteiro. E ela tem uma ideia sempre muito brilhante acerca de como as histórias podem ser contadas. O roteiro da Marcela foi incrível, incrível, praticamente irretocável. Mas eu sou chato, metido, eu vou lá e meto o dedo assim, pode fazer assim? Adoro, adoro. Pode fazer assim? Adoro, adoro. Porque ele é foda, ele vai no ponto, né? Ele fala, sabe aquele nervo exposto? Tá exposto mesmo. Você fala, eu sabia. Eu sabia! Aí ele vai lá e... Mas é a melhor coisa, Valdo, porque é justamente... tira o que tem de melhor em você sempre, entendeu? Não é uma orientação que te joga para baixo e faz você se sentir mal, porque tem orientações e orientações, né? Tem pessoas que não sabem se dirigir a um trabalho de uma forma que não for vertical, autoritária. O Otávio não tem isso. Ele vai chegar para você e vai falar, ele vai enaltecer todos os pontos positivos e vai demonstrar com todo critério, cuidado, zelo e respeito àqueles que precisam ser melhorados. E ele consegue encontrar as palavras para você ir lá. Eu nunca esqueço do rei, o rei vai chegar, o rei vai chegar, o rei vai chegar, o rei chegou. Essa história, quando eu estava fazendo o relato, tinha uma cena que era muito importante no livro, né? Eu não vou ficar dando spoiler, porque eu gostaria que quem não leu lesse, né? Mas era uma cena muito, muito importante, e eu construí a cena, tarará, e de repente a cena aconteceu. E aí eu mostrei o texto contado, né? Aí eu tava, então, Celinha, é assim, ó, eu vou resumir. A gente tá assim, o rei vai chegar, o rei vai chegar, o rei vai chegar. O rei chegou. Aí eu fiquei olhando pra casa e falei, não acredito. E eu nunca, veja, isso faz 20 anos quase. Eu nunca, até hoje eu escrevo com essa coisa para os meus alunos, eu falo, o rei vai chegar, o rei vai chegar, o rei chegou, não pode, sabe? Se você constrói, você tem que fazer acontecer, né? Na proporção. Então, assim, foi um trabalho para mim extremamente gratificante, era um sonho que eu tinha de trabalhar com o Otávio. E foi uma HQ escrita para ele, porque o Otávio sempre foi, assim como o Jefferson na Dama, o resgate sempre foi, quando eu falei, é o Otávio que vai fazer, né? E ficou foda, viu? Não é por nada, não. Ficou um puta de um gibi legal, viu? Um gibi corporativo, infelizmente não tem distribuição em mercado, mas, assim, ficou um puta de um trabalhinho. Olha, gosto muito, gosto muito. O roteiro é lindo, o roteiro é muito bom, é muito redondo, muito, muito bem construído, muito bem urdido, uma trama muito bem urdida e é bonito e emocionante, é realmente muito legal. Foi uma experiência fantástica. Foi mesmo. Gente, eu tenho um problema aqui que a gente tem que caminhar para o final, porque a nossa hora foi que foi e, infelizmente, a gente vai ter que cortar, temos aí alguns minutinhos, que eu quero que a gente fale um pouco sobre a questão da mulher como roteirista, né? Essa história na graphic novel. Eu quero, primeiro, assim, uma opinião de ambos sobre esse aspecto da atuação feminina, né? E que os dois indiquem, né, quais as roteiristas que nós devemos prestar atenção, além da nossa querida Marcela Godoy. Vamos lá para a gente logo em seguida encerrar, porque o tempo é cruel. Ai, passou rápido, né? Olha, rapidamente falando, eu penso assim, eu tive muita sorte na minha carreira, gente, como eu disse, eu não posso reclamar de nada. Graças a Deus, as oportunidades que eu recebi, mesmo aquela que naturalmente, talvez, a gente tivesse um homem que fosse ser escolhido para fazer o trabalho, eu acabei sendo escolhida para fazer, como foi o caso, por exemplo, da adaptação dos livros do Frank Miller, Sin City, para o português que eu fiz para Devir, né? Assim, o Leandro Delmanto chamou uma mulher, chamou a mim para fazer, eu falei, gente, aquilo eu achei muito foda, né? Então, assim, eu sempre tive muita sorte, sempre fui muito acolhida pelos editores, pelos leitores, pelos artistas, né?
Então, eu acho assim que é fato que as mulheres sempre precisam batalhar pelos seus espaços, isso é inegável, e essa é uma luta da qual a gente não deve abdicar nunca, né? E continuar mesmo demandando esses espaços, independentemente da sorte te ajudar ou não. Porque isso é uma questão que está, sabe, é uma questão central e ponto, não se discute, né? Então, assim, eu creio que o que eu vejo são muitas autoras bastante presentes nessa discussão. Então, por exemplo, para citar algumas rapidamente, para poder passar para o Otávio, a maioria que eu vou citar, na verdade, são completas, né? Roteiristas e desenhistas. Mas a gente também tem uma leva de roteiristas. Então, de roteirista desenhista, que eu acho legal, é importante citar, a Germana Viana, por exemplo, é uma mulher incrível, fodástica, todo mundo tem que ler essa mulher, conhecer essa mulher, seguir essa mulher no Twitter, no Instagram, no Facebook, na puta que pariu, porque ela tem coisas a dizer, ela diz, e ela é foda dizendo. Então, a Germana Viana, para mim, é uma pessoa porque eu tenho uma admiração pessoal, profissional muito grande, um carinho muito grande, né? A gente tem a Julia Bax, cara. A Julia Bax tem, sabe, é um negócio foda, greluda demais essa mulher, entendeu? Então, assim, eu sou muito fã da Julia Bax como desenhista, como roteirista, ela é fodida contando história. Assim, o nosso Frank Miller, a Julia Bax, entendeu? A gente tem a Luca Fage, cara. A Luca Fage, gente, a Luca Fage. E a Luca Fage é um mulherão, ela fica escondida atrás daquela voz delicadinha dela, daquele jeitinho dela, mas é uma mulher enorme, incrível, foda. Então a gente tem a Bianca Pinheiro, a Petra Leão. Petra Leão já é roteirista, né? Então vale citar a Petra Leão. Da geração nova, eu acho que a gente pode olhar, e eu digo isso com muito orgulho, porque foram minhas alunas, a Larissa Palmieri, que está aí começando a carreira, a Clarice França, a Renata CB, então são meninas que estão aí galgando seus caminhos, né? Passando por coisas que eu passei muitos anos atrás e tenho um enorme orgulho delas, do trabalho delas. Meninas, sigam firmes e fortes, estamos juntas. Otávio. Eu ia citar algumas das moças que ela citou, então ela me cortou as pernas, eu vou falar de uma brasileira, que é a Dani Frank, foi minha aluna também, que está fazendo quadrinhos incríveis, assim, a Dani trabalha de uma maneira incrível. Eu esqueci o nome da autora que fez um quadrinho fantástico. Então vou passar, vou pular isso. Mas o quadrinho dela é Arlindo. Procurem Arlindo, vale a pena. É um trabalho incrível de desenho e de roteiro. E tem uma americana fantástica chamada Alison Bechdel, que vale a pena ir atrás. Aqui no Brasil já vários livros dela foram traduzidos. E o Fun Home é talvez o mais famoso de todos eles. No meio dos quadrinhos, várias mulheres trabalharam como roteiristas, como coloristas, como editoras. Então, você tem grandes nomes que se pode ir atrás durante toda a história. Quem gosta de super-herói, por exemplo, tem a Anne Nocenti para ir atrás, que escreveu o X-Men por décadas. Então, tem umas coisas interessantes para se ver hoje em dia acontecendo e algumas coisas para ir para trás, assim, para você rever no passado. É basicamente isso. Otávio, como era o nome daquela editora da DC, da Vertigo? É uma mulher também famosíssima, né? Karen Berger. Karen Berger. Tudo que ela coordenou e fez dentro da Vertigo por anos, né? Também formou leitores do mundo inteiro. E hoje em dia ela está na Dark Horse. Gente, com essas indicações, com esses comentários, eu quero agradecer a presença do Otávio, a participação afetiva. Muito obrigado. O Otávio é parceiraço do Trem das Lives. Marcela, muito obrigado. A gente vai subir esse vídeo no Artbook, eu espero, no YouTube. Espero que vocês vejam, o pessoal curta, compartilhe, indique para os amigos, né, para que conheçam o trabalho da Marcela. Marcela, super obrigado. E eu vou deixar para você as últimas palavras dessa live para a gente dizer uma boa noite, um tchau para as pessoas. Muito obrigado, querida. Agora é você. Obrigada, Valdo. Eu tenho só a agradecer a você, a Fernanda, Otávio, gente. É difícil falar do Otávio, né? Eu tenho muito amor mesmo, profundo.
Eu sou muito grata pela minha vida, pelas oportunidades que tive, pela toda a ajuda que eu recebi ao longo da minha história. Eu espero ter conseguido fazer jus todo o apoio que eu recebi dos artistas, dos editores, dos colegas, dos amigos, dos críticos, dos alunos. Eu aprendo muito dando aula, eu amo dar aula de roteiro. Então, assim, é isso. Eu acho que eu tenho só a agradecer pela vida maravilhosa que eu consegui construir e vou continuar escrevendo. Em breve tem coisa nova, coisa com o Otávio. Fica o mistério. E Estamos deixando mistérios aqui para temos. finalizar com reticências, que eu uso muito, por sinal. Ele sempre briga comigo porque eu uso demais. Mas eu acho que nesse caso cabe as reticências aqui, né? Teremos novidades com o Otávio Cariello aí em brevíssimo e vocês vão, gente, amar. E aí, Valdo, a gente quer falar de novo para poder trazer isso aqui pro povo, hein? Quando chegar a Com hora. certeza. Vocês são viajantes do tempo das lives, sempre bem-vindos. Boa noite Obrigada. a todos, beijos. Espero vê-los Grande beijo. em breve aqui conosco, tá bom? Um beijo, gente. Fora Bolsonaro! Tchau pra vocês, tchau pra vocês, tchau, Vavá, tchau, Marcela. Beijos, indo embora.